Eu quero pregar a palavra de Deus, livro de Levíticos, capítulo 6, do verso 10 ao 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Se você tiver sem a sua Bíblia em mãos, temos aqui a projeção, e você vai ler junto conosco. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, formam o Pentateuco, livros da lei. E Levíticos faz parte deste livro, onde Deus dava orientações sobre como deveria ser a adoração, o sacrifício. Deus está regulamentando um povo escravo. Ficaram 400 anos no Egito escravo. Agora eles saem da escravidão, atravessam o deserto e vão para a terra prometida, vão para Israel. E Deus regulamenta como deveria ser, porque o escravo ele não tem vontade, ele não tinha liberdade para louvar, para adorar, para fazer a obra. Agora eles vão ser um povo livre. Então Deus está regulamentando como Ele quer ser adorado. O culto, irmãos, não é para pessoas. Às vezes a gente pergunta para alguém: como é que foi o culto hoje? Mais ou menos, não gostei da palavra, louvor. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Nós damos qualidade no que fazemos, nós procuramos fazer o melhor, mas nunca se esqueça, o culto é para Deus. Então sempre que alguém perguntar para você como é que estava o culto, você diz: estava maravilhoso, Jesus estava lá. Está maravilhoso. Como é que estava o culto, irmãos? Por que estava maravilhoso? Jesus estava lá. Nós vamos ler aqui Levíticos capítulo 6, verso 10 a 13. Diz assim: o sacerdote, o líder que cuidava do templo, vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, vai tirar aquela roupa e colocar outra, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele, sobre o altar, queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 3, leia comigo em alta voz, por gentileza. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Mais uma vez, o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Diga, fala comigo, Senhor. Pode sentar, tome o seu lugar, e depois de confortavelmente sentado, dá um glória a Deus bem gostoso. Fique bem à vontade, procure estar entendendo o que Deus tem para falar para você. A palavra que Deus colocou no meu coração, e o tema dessa mensagem é removendo as cinzas do altar. Removendo as cinzas do altar. A gente sempre fala, das características do altar, mas havia cinzas, essa expressão, tirando as cinzas, para que o fogo continue. Os irmãos que fazem aí churrasco, às vezes fazem uma fogueira, sabe que depois de queimar a lenha, depois de um tempo vai ficando, o fogo vai apagando e vai ficando as cinzas, é o que sobra, é o que resta. É o que resta. Refere-se a essa passagem que nós acabamos de ler aqui, onde o sacerdote era instruído, e olha que Deus específico, Deus fala até a roupa do sacerdote. Não era um pano qualquer, era pano de linho, devia ser o calção por baixo de linho, e a veste de linho. Deus era específico. E Deus dava ordem para que a pessoa entendesse bem o que Ele queria. E aqui, irmãos, tirar as cinzas, se formos uma metáfora, simboliza a necessidade que nós temos de lidar com muitas experiências que acabam impedindo que o fogo do Senhor esteja aceso na nossa vida. Muitas coisas que nos constrangem a não deixar o fogo aceso. Esses dias eu fui consagrar uma casa num condomínio, que um irmão nosso aqui construiu, terminou uma casa depois de algum tempo. A casa ficou muito bonita. Ele me convidou, fui lá: pastor, o senhor pode vir aqui orar? Achei um tempo na minha agenda e fui lá orar. Casa bem mobiliada, piscina, casa muito bonita. E me chamou a atenção daquela casa
no canto da estante, uma estante de madeira, com livros, quadros, mas lá no canto, tinha uma Bíblia aberta, e sobre a Bíblia, havia uma luz. E eu olhei lá, eu fui até lá e disse: olha que interessante. Falei assim: pastor, isso aqui, né, nós criamos este canto. Esta luz, ela não se apaga, é a única luz da casa que jamais se apaga, né? A casa ela é controlada por Alexa. Nós acendemos a luz daqui. Se estivermos lá em outra cidade, em outro país, a gente acende a luz. Aqui em casa a gente apaga, menos esta luz. Esta luz está sobre a Bíblia, simbolizando, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E esta lâmpada jamais se apagará. Eu estou falando aqui de um fogo que não poderia se apagar. O tabernáculo, temos até imagens do tabernáculo, ele era móvel, ele era desmontado, ele estava no deserto. No deserto não se constrói uma habitação permanente. Você não tem residência no deserto, você não tem CEP no deserto. O deserto é lugar de passagem. E o povo recebeu ordens durante o tempo. Era um tempo que eles desmontavam a tenda, mas a luz do Senhor, o fogo jamais se apagaria. 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, estava lá o altar com o fogo. E o sacerdote tinha a responsabilidade, toda manhã, ele colocava lenha e tirava as cinzas. Ele tirava as cinzas e levava para fora da cidade e colocava lenha. Sempre que alguém ia lá para adorar o Senhor, havia fogo no altar. Deus foi muito específico sobre isso. Aparece mais de 400 vezes na Bíblia o altar. O altar, a Bíblia fala de altares, e nós construímos altares a vida toda. Aqui eu estou falando do Velho Testamento, antes de Jesus vir ao mundo. A figura do altar, a figura do sacerdote, a figura do fogo. Mas no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, também aparece o altar. Altares são construídos, altares na nossa família. A sua família é um altar. O seu trabalho, você está construindo altares lá. O seu relacionamento, você está construindo altar. A sua vida pessoal, profissional, a sua saúde. A sua igreja é um altar de adoração. A sua oferta é um altar de prosperidade. Posso ouvir um amém aqui, irmãos? Quando eu estou ofertando a Deus, eu estou construindo o meu altar de prosperidade. Eu creio na bênção da prosperidade. Altares nós construímos o tempo todo. Sabe, esse conceito, ele é mencionado no Velho Testamento, porque lá se manifestava a presença de Deus. Do Novo Testamento para cá, nós não precisamos do altar físico. Nós não precisamos matar animais. Nós não precisamos do fogo, ficar todo dia. O irmão colocou a luz e eu achei maravilhoso. Até uma ideia que eu vou trazer para a nossa igreja. Vai ter aqui uma Bíblia também, e uma luz que é simbólico. Mas o altar hoje, ele é espiritual. Nós não precisamos mais matar animal, trazer o cordeiro. Antigamente eles traziam o cordeirinho, eles entregavam no templo, matavam o cordeiro, jogavam o sangue, queimava, a fumaça subia. Não precisamos mais disso. Não precisamos mais, porque Deus enviou o sacrifício perfeito que foi Jesus. Quando ele está passando pelo Rio Jordão, João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Não precisa mais trazer cordeiro para a igreja para matar. Não precisa mais aquele sacrifício de animais. O diabo, ele é tão sujo que ele ainda faz os seus seguidores fazer sacrifício de animais. Muitas vezes levar em determinados lugares para sacrificar animal, porque é o sangue do animal. O diabo, ele é imitador. Porque Deus lá no Velho Testamento, ele pedia o sacrifício, o sangue era derramado. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado sobre a tua vida, todo o mal se desfez, toda a maldição foi quebrada. Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades e maldições. Ele se fez pobre para você ser próspero. Ele se fez maldito para você ser abençoado. E Ele está aqui nesta noite. Você pode glorificar o nome dEle, aleluia. É o Senhor Jesus. A analogia do Velho Testamento, o altar, e do Novo Testamento, o altar. Você está construindo
Sabe, literalmente no livro de Levíticos havia uma ordem. O sacerdote, após o sacrifício, deveria retirar as cinzas do holocausto. Não podia deixar, porque as cinzas iam apagar o fogo. A instrução: o fogo não vai se apagar, jamais. E o sacerdote deveria colocar lenha sobre o fogo pela manhã para mantê-lo aceso. Essa era a instrução material. Agora, espiritualmente, o que isso representa para nós? Qual é o sentido espiritual do altar? O que é o altar que eu tenho que manter aceso hoje? É meu coração? É a minha vida espiritual? É a minha família? Somos cada um de nós. É o lugar da sua devoção e é o lugar da presença de Deus. O altar hoje, irmãos, ele é espiritual, e nós temos que mantê-lo. O fogo, que é o fogo, pastor? É a presença de Deus na nossa vida, aleluia. É aquela chama que um dia foi acesa quando você ouviu falar de Jesus, quando você levantou a mão, quando você foi batizado, ou quando você começou a frequentar um lugar de bênção na tua vida. Um fogo foi aceso na tua vida. Esse fogo continua aceso na tua vida. Esta chama continua acesa na tua vida. Você está aqui porque ainda tem fogo na tua vida. Ainda tem fogo espiritual para nós. Pode ser, pastor, que eu não sou mais uma labareda, eu sou um bico chama. Pode ser que a sua chama esteja pequena, sabe, pastor? Pode ser que a minha chama não esteja tão grande assim, mas Deus te trouxe aqui hoje para ouvir falar sobre reavivamento, e Ele vai reacender essa chama. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí. E o que são as cinzas? Por que eu tenho que tirar cinzas? Elas representam coisas que extinguem o fogo de Deus, o fogo espiritual na nossa vida. Todos nós temos cinza, irmão. Não pensa você não que eu não tenho que tirar cinzas. Eu tenho que tirar cinza de vez em quando, porque o fogo começa a baixar. Eu falo, opa, vou tirar essa cinza aqui. Experiências passadas. Tem gente que tem experiência negativa passada que não supera. Mágoa, culpa, traumas. São cinzas que vão se acomodando no seu altar pessoal, espiritual, e você vai enfraquecendo. Eu até gostaria, mas eu me sinto envergonhado. Não, eu até gostaria, mas sabe, alguém um dia fez isso para mim. Queridos, você hoje é chamado a ter uma renovação espiritual. A Santa Ceia também serve para nós nos renovarmos espiritualmente. Sabe, esquece os traumas. A dor do teu passado, preste atenção. A dor, o teu passado de dor, não é maior do que o futuro de glória que Deus tem preparado para você. O teu passado de culpa, de sentimentos ruins, Deus quer nesta noite te curar espiritualmente, para que você saia daqui curado, transformado, liberto e abençoado. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus bem forte. As cinzas vão se acumulando, irmãos, e a gente que estava naquele fogo, naquele gás, de repente começa a já não sentir muito vontade de estar em contato com Deus, com a oração, com o jejum, com a casa de Deus. Deixa de vir para a igreja. Eu não preciso. Quando tem muita cinza acumulada, eu não preciso ir na igreja. Eu sirvo a Deus na minha casa. Quando tem muita cinza acumulada, não, eu não preciso tomar Santa Ceia. A cinza começa a apagar o fogo do Espírito Santo. Sabe, experiências passadas que não foram superadas, às vezes até na igreja. Tem gente que teve uma experiência ruim e por causa disso ela abandonou Jesus. Querido, se uma pessoa te decepcionou, você abandona Jesus? Pastor, eu não vou vir mais porque eu estou cansado. Você está cansado? Descanse. Pega a tua família, vai descansar. Mas não deixe de seguir a Jesus. Não deixe as cinzas apagar o fogo que um dia já brilhou na tua vida, aleluia. O fogo do Senhor continua na tua vida, e você vai estar aqui tirando essas cinzas. Que mais que são cinzas para nós? As distrações do mundo. Como temos distrações hoje? Esses dias eu estava em casa, 11 e pouquinho, eu me deitei. Você vou dar uma olhadinha aqui no TikTok, uns filmezinhos que eu gosto, aqueles take de filme, né? Filme de faroeste, filme assim de ação. E tem
uns TikTok que fica passando um pedacinho de filme, né? E eu fui passando ali com o dedinho. Quando eu vi, irmãos, já era 6 horas da manhã. Falei, Jesus amado, das 11 da noite às 6 horas da manhã, e o tempo não passou, né? Coisa terrível. Eu falei, Jesus, eu perdi a noite. Aí no outro dia foi terrível. Aí acorda cedo, né? E também com sono. Aí o humor já não fica bom. As distrações deste mundo. Como a gente tem distração, né? Seja em casa, seja na vida pessoal. E essas distrações, o uso excessivo às vezes até dessas nossas redes, o abandono da vida de oração. Queridos, eu vi esses dias, né? Alguém fazendo uma oração 3 horas da manhã, e milhões de pessoas seguindo, 3 horas da manhã, acordando para orar, né? Porque, irmãos, alguém disse, né? Alguém falou para mim que de madrugada, né, a fila é menor, por isso que Deus ouve. Não é isso não. Mas a Bíblia diz, eu ouvirei aqueles que de madrugada me buscam. Por quê, irmãos? Porque é um sacrifício acordar de madrugada, e Deus gosta de sacrifício. Deus aboliu nós de levarmos o animal até o altar, mas Deus não aboliu a vida de sacrifício. Sabe, eu quando viajo o mundo, eu gosto muito de visitar igrejas, templos. Eu estive em Genebra, na Suíça, em uma missão, e eu procurei um templo famoso, a Catedral de Saint Peter, lá na Suíça, que já foi, queridos, o berço dos reformadores, há 500 anos atrás, no berço da reforma protestante. Ali tinha a cadeira onde se sentava João Calvino, o príncipe dos pregadores. Aquela igreja, ela influenciou o mundo. Está lá a cadeira, está lá a cátedra que ele usava. Quando eu fui à Inglaterra, eu quis conhecer a igreja de John Wesley, o homem que trouxe a Inglaterra aos pés do Senhor Jesus, e se espalhou pela Escócia, se espalhou pela Irlanda, chegou até os Estados Unidos, que se tornou na época o maior país evangélico do mundo. Eu fui em Madrid. Eu gosto de ver a história, mas eu me sinto triste. Lá na Genebra já não é mais uma igreja, é um museu. A casa de John Wesley, ele está enterrado ao lado, também é um lugar apenas de visitação histórica. Ali o fogo estava aceso, ali pessoas eram convertidas. Uma dessas igrejas ficava perto, irmãos, de um hospital, e antes de ir para o hospital, as pessoas passavam por dentro da igreja com as macas, com seus doentes. E muitos dos doentes não chegavam no hospital, porque ali mesmo na igreja eram curados, eram libertos, eram salvos. O fogo aceso, a chama acesa. Aqui no Brasil temos também isso. Igrejas que outrora estavam lá no fogo, mas de repente não tiraram as cinzas, e o fogo se apaga. E hoje são grandes construções, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Se nós não renovarmos essa aliança todo dia, se nós não tirarmos toda manhã a cinza e reacender o fogo, a tendência é apagar. A tendência é a gente se acomodar. Não preciso mais orar, não preciso mais ir à casa de Deus, não preciso jejuar, não preciso me esforçar no meu relacionamento, no casamento. Por isso Deus fala toda manhã: tira as cinzas, tira as cinzas. Esses dias eu vi uma historinha de um pastor lá no Nordeste, em cidade pequena, e acordaram o pastor de madrugada, disse: pastor, corre, um incêndio na igreja. E ele vestiu a roupa rápido e saiu, cidade pequena, todo mundo estava lá olhando a igreja em chamas, e ele chorando com a família. Os irmãos da igreja ali não davam para apagar o incêndio. De repente ele olha do lado, o prefeito da cidade está ali do lado, a igreja sendo destruída pelas chamas, e o prefeito ali do lado, olhando. E ele vira para o prefeito e diz: prefeito, tantas vezes eu convidei o senhor para vir na igreja, o senhor nunca veio. Agora, no momento desse, o senhor está aqui. O prefeito virou para ele e falou: pastor, é a primeira vez que a sua igreja pega fogo.
Por isso é que eu vim aqui. Irmãos, o fogo do Espírito atrai. O fogo do Espírito embeleza. A gente não vai numa igreja porque ela é bonita as paredes. A gente vai porque o fogo do Espírito está aceso. A gente não vai para ver pessoas que tocam bonito, que pregam bonito. A gente vai porque tem o fogo do Espírito Santo. Se esse fogo se apagar, irmãos, vira um templo vazio, vira museu. Se o fogo do Espírito, se as cinzas não forem tiradas, o fogo não se acende. E se o fogo não acende, a vida não é transformada e abençoada. Que bom que estamos aqui entendendo, não pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus. O fogo continua aceso, a palavra continua sendo pregada, você continua recebendo de Deus para a tua vida. Não porque somos melhores que ninguém. Levanta a tua mão bem alto e diz: ainda tem fogo. Aleluia. Diga assim: eu preciso tirar cinzas para que Deus mande o fogo. Aleluia. Sabe, esta ação de tirar as cinzas não é fácil, é um processo. Tirar cinzas, irmãos, às vezes dói. Tirar cinzas, às vezes são pecados ocultos, são coisas que só você sabe. Ninguém sabe, mas a cinza está te impedindo de ter o fogo. Sabe, coisas que às vezes a gente pratica que não são da vontade de Deus. E não precisa o pastor estar lá te apontando o dedo, não. O Espírito Santo de Deus te mostra. Esses dias viralizou na internet um casal que estava num show. De repente o câmera pega e joga no telão aquele casal abraçado. E eles se escondem rapidamente, mas já era. A internet já tinha viralizado. E não teria problema se ele fosse o marido daquela mulher, se ela fosse o marido daquele homem. Mas ele tinha a sua esposa e não era aquela, e ela tinha o seu marido e não era aquele. Por isso eles se esconderam de vergonha. Aquele homem era CEO de uma grande empresa, teve um prejuízo financeiro muito grande. Aquela mulher era diretora na mesma empresa, também foi mandada embora. Mas esse não foi o maior prejuízo. O maior prejuízo é uma família destruída, é a vergonha. O maior prejuízo, irmãos, é um filho que olha para o pai e diz: é normal trair. O maior prejuízo é uma filha que olha para a mãe e diz assim: não, eu não preciso ser fiel. Sabe, quando uma igreja cai, quando um pastor, quando um líder, a Bíblia diz: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Tem gente que se alegra quando um pastor, né, não importa a denominação, eu falei que ia cair, eu sou profeta, eu falei que aquele lá ia cair. Profeta do diabo. Porque se é profeta e Deus mostra que está passando por dificuldade, dobra o joelho e ora. E diz: Senhor, segura na mão desse homem. Pode não ser quadrangular, pode ser de outra denominação, mas ora. Porque quando um líder cai, muita gente é afetada. Eu lembro de Jimmy Swaggart, o maior pregador da minha história, da minha época de adolescente. Jimmy Swaggart era um homem poderoso, falava para bilhões de pessoas pela televisão. E a gente assistia, com 16, 17 anos, a gente assistia o Jimmy Swaggart. E a gente ficava na frente do espelho e pegava o tubinho de desodorante assim, e ficava pregando igual Jimmy Swaggart. O nome da mulher do Jimmy Swaggart era Frances. Não sei se está vivo ainda. Ele faleceu agora há pouco tempo. A gente ia pregar e ficava ali, Frances e eu. Que a gente amava aquele homem e ele caiu. Ele não tirou cinzas da pornografia. Ele não tirou cinzas do adultério. E ele caiu. E a queda dele foi muito violenta. Na mesma proporção que Deus levanta, o diabo expõe. Na mesma proporção que Deus usa, o diabo derruba. Quando a pessoa não tira a cinza. Então você vê um homem usado por Deus. Daqui a pouco você vê também o diabo, se ele der brecha, derrubando aquele homem. E eu fui assistir Jimmy Swaggart no Morumbi, um Morumbi lotado. E depois eu fui assisti-lo em Belo Horizonte. Depois de um tempo ele caiu, ele se levantou, ele continuou pregando. Não foi mais o mesmo. Mas eu fui assisti-lo lá em Minas Gerais. E eu lembro no Fantástico, ele era tão conhecido que o Fantástico transmitia o culto onde ele pedia perdão.
E ele olhou para sua esposa e disse: eu quero pedir perdão à minha esposa por tê-la envergonhado. Ele olha para os seus filhos e diz: eu quero pedir perdão para os meus filhos. Isso em rede mundial. Quero pedir perdão para a minha igreja. Eu não vigiei. E ele virou para a câmara e disse assim: eu quero pedir perdão aos pastores do mundo todo, porque eu sei que eu estou tornando, pastor, a sua cruz mais pesada. Quando um crente cai, irmãos, ele torna a cruz do outro mais pesada. Quando um pastor cai, ele torna a cruz do outro mais pesada. Quando uma família é destruída, imagina aquele: mas o problema é o telão, né? Colocaram no telão. O problema não é o telão, o problema é o coração. Tem que ter a chama acesa. Relacionamento não é fácil. Vida cristã exige sacrifício. A Bíblia fala aqui de Elias. Eu vou já partindo para o encerramento dessa palavra. Elias está 3 anos e meio sem chuva. Ele mandou o céu fechar, de tanta iniquidade. Agora ele convoca o povo: vamos para o Monte Carmelo, e lá nós vamos desafiar. O Deus de verdade vai responder com fogo. E ele chama 800 profetas de Baal. Baal era um deus de pedra, um ídolo. Ali sacrificavam crianças, vidas, aquele Deus, aquele falso Deus. E a nação estava corrompida por causa de uma mulher, que era a mulher do rei, a rainha Jezabel, uma endemoniada. Às vezes, irmãos, tem homens e mulheres que dominam uma nação. E Jezabel levou a nação de Israel a adorar outro Deus. E Elias agora faz um desafio. Ele manda que não chova e o céu não dá chuva. E ele chama todo mundo e diz: agora vamos fazer o desafio. Nós vamos orar. Os profetas de Baal vão orar, e eu vou orar, em momentos diferentes. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Olha que desafio. Milhões de pessoas aguardando, e os profetas de Baal se cortam. Vai, Baal, manda fogo. Baal, manda fogo, e nada. Chega meio-dia, Elias agora cala a boca, todos vocês. Eu vou clamar ao meu Deus. E lá em 1 Reis 18:30 fala isso que eu estou dizendo. Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias reconstruiu o altar do Senhor que havia sido destruído. Não é de qualquer jeito. Elias não chegou, levantou a mão e disse: Senhor, manda fogo aqui. Não, calma. Deus não manda fogo sobre pedra. Deus não manda fogo se não tem nada, se não há sacrifício. Eu queria tanto ser um doutor na minha vida, mas você está pagando o sacrifício? Eu queria ter uma família abençoada. Você está pagando o sacrifício para ter uma família abençoada? Eu queria ter uma igreja grande. Você paga o sacrifício para ter uma igreja grande? Eu queria ter um grupo abençoado na igreja, ser diretor. Você paga o sacrifício? Elias chama todo o povo, e a Bíblia diz que ele pega 12 pedras, uma simbolizando cada tribo de Israel. Depois da pedra, ele coloca a lenha. Depois da lenha, antes de orar pedindo fogo, hein? Tem gente que está com o altar tudo arrebentado de qualquer jeito, e ele quer que Deus mande fogo. Não sentiu fogo. Aí Elias coloca a oferta, o cordeiro, mata o animalzinho, o povo olhando. Mas agora diz Elias: agora eu quero a oferta de sacrifício. Qual era o bem mais precioso naquele tempo? Água. 3 anos e meio sem água. Elias manda trazer aqueles potes cheios d'água. O povo tudo olhando, agora ele vai dar água para nós. Não, eu vou dar água para Deus. O bem mais escasso ele derrama sobre o altar. Os espíritos de Judas já olharam e falaram: que desperdício, o povo morrendo de fome, de sede, e ele dando água no altar. Porque é assim que o Judas se manifesta na nossa vida. Depois disso, aí então Elias vai orar. E olha aqui para mim, quando ele ora, ele dá o que ele tem, a água que ele tem, mas ele precisa também de água. Eu aprendo que quando eu dou o que eu tenho, Deus me dá aquilo que eu preciso. Quando você entrega o que você tem, Deus dá aquilo que você precisa. Agora há pouco alguém veio e passou minha oferta de sacrifício. É um sacrifício para mim, mas é bênção nas mãos de Deus. Eu não resolvo o meu problema com esse valor, mas eu
ativo a bênção de Deus sobre a minha vida, e Ele multiplicará 100 vezes mais, ou quantas vezes Ele desejar. E agora, em 1 Reis 18:38, depois que Elias ora, então no mesmo instante, caiu o fogo do Senhor sobre o sacrifício, e o queimou completamente. Mas não queimou só o sacrifício, só o altar. Queimou completamente toda a lenha que estava lá, as pedras, o chão, e ainda secou a água. Deus levou até a água do altar. Tudo que foi dado em sacrifício, irmãos, Deus não vai deixar faltar na nossa vida. Tira a cinza, Deus leva até a água. E algum tempo depois, se você continuar lendo, Elias chama o rei e fala: agora você desce correndo, porque eu vou orar e Deus vai mandar chuva. Nós já demos o sacrifício, demos a água. Aquilo que eu dou para Deus, Ele me devolve 100 vezes mais. E a Bíblia diz que ele ora 7 vezes. Ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: rei, pode descer. Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É sinal que grande chuva vai acontecer. Ei, tem uma pequena nuvem sobre a tua vida. É sinal que chuva vai descer sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre as ações que você tem. Há uma pequena nuvem, e chuva abundante vai descer sobre a tua vida. Aleluia. Tira cinza. Você está aqui hoje tirando cinza, porque o fogo vai continuar, não vai se apagar. Não vai se apagar. Aleluia. Se vai bater palma, que seja melhor aplauso para Jesus. Fica de pé um pouquinho na presença do Senhor. Nós já vamos participar da Santa Ceia. Oh, meu Pai, mas há fogo para ser distribuído sobre a tua vida. Sabe o que é o fogo, irmãos? É o ânimo. Sabe, uma pessoa em depressão, a chama vai apagando, apagando, apagando. Tem gente que até tira a própria vida, porque ela não tem mais alegria de viver. Uma pessoa, irmãos, que está às vezes tão atolada numa situação em que ela perde a confiança em Deus. Ela perde. Tira a cinza. O problema não é o fogo, é a cinza. Quando eu não tiro a cinza, não vem o fogo. Por isso Deus fala, o fogo arderá continuamente. Diga, o fogo arderá todos os dias. Mas no mesmo versículo ele fala, então tira a cinza. Tirar a cinza é minha parte. Manter o fogo aceso é o Senhor quem manda. Eu só posso pedir fogo se eu consertar o altar. O que precisa ser consertado no altar, irmãos? Qual é a culpa? Qual é o pecado? Qual é a situação que você está vivendo? Está errado, mas ninguém sabe, mas Deus sabe. E a gente vai se entristecendo, não tem mais alegria. Não, hoje é noite de você recuperar a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, quando eu estou alegre em Deus e Deus alegra em mim, ninguém pode me impedir. O mundo está pegando fogo. Essa semana foi uma semana difícil lá em Brasília, né? E eu preguei para os pastores ontem de manhã, e eles disseram, como é que está Brasília? Como é que está Brasília? E aí, pastor, uma semana difícil em Brasília, né? Foi semana. Falei, pera aí, eu vou mostrar para vocês como é que está Brasília. Aí peguei uma fotinha de um carro, né? Uma Brasília pegando fogo, joguei no telão. Falei, a Brasília está pegando fogo. Mas não é o fogo do Espírito, não. É outro fogo. Mas, irmãos, nós estamos em paz, porque o Senhor é conosco. Pode estar passando, sabe? Paz não é ausência de guerra. Paz é confiança no meio da guerra. Porque sempre vamos ter guerra. Sempre vamos ter uma situação que pode nos tentar desestabilizar. Sim ou não? Você pode estar aqui passando isso. Paz não é ausência de problema. Paz é eu ter segurança em Deus no meio do problema. Jesus está no barco, a tempestade está assolando o navio, mas nada acontecerá porque Jesus está no barco, e Ele vai repreender a tempestade. Aleluia. Tira a cinza, porque o fogo continuará ardendo na tua vida. Feche um pouquinho os teus olhos. Nós já vamos adorar ao Senhor, ministrar a ceia, mas essa palavra tem que permanecer em nós.